Perdidos na Noite foi um programa de televisão brasileiro que marcou época e se tornou um fenômeno cultural durante os anos 80. Apresentado por Fausto Silva, conhecido carinhosamente como Faustão, o programa estreou em 1984 na TV Gazeta em São Paulo e rapidamente conquistou o público com seu estilo irreverente e humor ácido. A atração foi transferida para a TV Record no mesmo ano e, posteriormente, exibida pela Rede Bandeirantes de 1986 a 1988. O programa era um derivado do Balancê, um programa de rádio veiculado pela antiga Rádio Excelsior, hoje CBN, no início dos anos 80. A ideia de levar o Balancê para a televisão partiu de Goulart de Andrade, que, impressionado com o desempenho de Fausto Silva no rádio, propôs a criação de um novo projeto televisivo. Assim nasceu Perdidos na Noite, um programa que se destacou pelo seu formato anárquico e pelo humor politicamente incorreto, muitas vezes gerando polêmicas e dividindo opiniões. Perdidos na Noite era conhecido por seu cenário caótico, com cabos espalhados pelo palco, a câmera sendo mostrada ao público e uma sonoplastia que incluía os gritos e barulhos da plateia. O programa não seguia um roteiro rígido, o que permitia a Fausto Silva improvisar e interagir de forma espontânea com o público e os convidados. Essa liberdade criativa resultou em momentos únicos e memoráveis, que ajudaram a consolidar o programa como um marco na televisão brasileira. O humor de Fausto Silva, muitas vezes ácido e irreverente, rendeu algumas polêmicas. Críticas políticas eram comuns, e figuras públicas como Jânio Quadros, então prefeito de São Paulo, e o presidente José Sarney eram frequentemente alvos de piadas e sátiras. Em uma ocasião, Jânio Quadros chegou a ameaçar processar a Rede Bandeirantes após uma piada que relacionava sua idade avançada com a cura da AIDS, doença recém-descoberta na época. Apesar das controvérsias, o programa continuou a ser um sucesso, atraindo um público fiel e consolidando Fausto Silva como um dos principais apresentadores da televisão brasileira. O programa também foi um espaço importante para a música brasileira, especialmente para o nascente movimento do rock BR. Bandas como Titãs, Legião Urbana, Mercenárias, Detrito Federal, Fellini e Garotos Podres passaram pelo palco de Perdidos na Noite, ganhando visibilidade e ajudando a popularizar o gênero. Além do rock, o programa também recebeu artistas de outros gêneros musicais, como Tetê Espíndola, Guilherme Arantes, Gessé, Jane e Heronde, e Gretchen, mostrando a diversidade e abertura de Fausto Silva para diferentes estilos musicais. A estrutura precária e o improviso constante eram características marcantes do programa. Faustão, como era carinhosamente chamado, tinha apenas 34 anos quando estreou Perdidos na Noite na TV Gazeta. Sua popularidade cresceu rapidamente, e em pouco tempo, ele já era um dos nomes mais conhecidos da televisão brasileira. O programa era gravado no antigo Teatro Brigadeiro e, posteriormente, no Teatro e Palhaçaria Pimpão, localizado no bairro da Santa Cecília, em São Paulo. Com o sucesso de Perdidos na Noite, Fausto Silva ganhou mais espaço na programação da Rede Bandeirantes e estreou outro programa em paralelo, Safenados e Safadinhos. No entanto, este último não ficou muito tempo no ar, pois Fausto Silva logo se transferiu para a Rede Globo, onde passou a apresentar o Domingão do Faustão, programa que se tornou um dos mais longevos e populares da televisão brasileira. A saída de Fausto Silva da Rede Bandeirantes e o fim de Perdidos na Noite marcaram o fim de uma era, mas o programa continuou a ser lembrado com carinho pelos fãs e pela crítica. Sua influência pode ser vista em diversos programas de auditório que surgiram posteriormente, e seu legado continua a ser celebrado como um marco na história da televisão brasileira. Em 2022, com o anúncio do retorno de Fausto Silva à Rede Bandeirantes, muitos fãs expressaram o desejo de ver Perdidos na Noite de volta às telas. Embora a emissora não tenha revelado planos concretos para a volta do programa, a possibilidade de uma nova versão de Perdidos na Noite certamente animou muitos que viveram a era de ouro do programa original. Em resumo, Perdidos na Noite foi muito mais do que um simples programa de auditório. Foi um fenômeno cultural que ajudou a moldar a televisão brasileira e lançou as bases para o sucesso de Fausto Silva como um dos maiores apresentadores do país. Seu estilo único, humor irreverente e abertura para novos talentos musicais deixaram um legado duradouro que continua a ser celebrado até hoje. Bronco foi um programa humorístico brasileiro que marcou a televisão nos anos 80, estrelado pelo icônico ator e comediante Ronald Golias. Conhecido por seu estilo único e inconfundível, Golias trouxe para Bronco todo o seu talento e experiência, consolidando o programa como um dos favoritos do público da época. A série, que misturava comédia e situações cotidianas de maneira exagerada, rapidamente se tornou um sucesso, graças ao carisma e à habilidade cômica de seu protagonista. Ronald Golias, que já era uma figura bem estabelecida no cenário da comédia brasileira, conseguiu com Bronco reforçar ainda mais sua reputação como um dos maiores comediantes do país. O programa apresentava um formato de sitcom,
com episódios que retratavam o dia a dia de maneira descontraída e engraçada. A abordagem leve e bem-humorada de Golias conquistou o público, que via no programa uma forma de entretenimento familiar e acessível. Cada episódio de Bronco era cuidadosamente elaborado para trazer risadas e diversão ao público. As situações apresentadas, embora exageradas, tinham um toque de realidade que permitia aos espectadores se identificarem com os personagens e suas peripécias. O humor de Golias, sempre afiado e inteligente, era um dos principais atrativos do programa, fazendo com que Bronco se destacasse entre as outras atrações da televisão brasileira da época. Além do talento de Ronald Golias, Bronco também contava com um elenco de apoio que ajudava a dar vida às histórias e situações apresentadas. Os atores coadjuvantes, embora muitas vezes não recebessem o mesmo destaque que Golias, eram essenciais para o sucesso do programa, contribuindo com suas atuações para a construção dos episódios e para a criação de um ambiente cômico e descontraído. O cenário e a produção de Bronco também merecem destaque. Apesar de não contar com os recursos tecnológicos e financeiros de produções mais recentes, o programa conseguia transmitir uma sensação de acolhimento e familiaridade, fazendo com que os espectadores se sentissem parte daquelas histórias. Os cenários, embora simples, eram bem elaborados e ajudavam a criar a atmosfera necessária para que as situações cômicas se desenvolvessem de maneira natural e fluida. Bronco também se destacou por sua capacidade de abordar temas do cotidiano de uma maneira leve e descontraída. O programa conseguia tratar de assuntos sérios e relevantes sem perder o tom humorístico, o que era uma das marcas registradas de Ronald Golias. Essa habilidade de equilibrar comédia e realidade fez com que Bronco se tornasse um programa querido e respeitado, capaz de entreter e ao mesmo tempo refletir sobre questões importantes da sociedade. Infelizmente, assim como muitos programas da época, Bronco não teve uma longa duração, mas seu legado continua vivo na memória daqueles que tiveram a oportunidade de assisti-lo. A série é lembrada com carinho e nostalgia, sendo frequentemente citada como um dos grandes exemplos de comédia na televisão brasileira. Ronald Golias, com seu talento e carisma, deixou uma marca indelével na história da televisão, e Bronco é um testemunho disso. Para quem não teve a chance de assistir a Bronco na época em que foi ao ar, é possível encontrar alguns episódios e trechos disponíveis online, o que permite uma viagem no tempo e a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o trabalho de Ronald Golias. Assistir a esses episódios é uma forma de reviver a magia e o humor que fizeram de Bronco um programa tão especial e amado pelo público. Em resumo, Bronco foi muito mais do que um simples programa de comédia. Foi um fenômeno cultural que marcou uma geração e deixou um legado duradouro na televisão brasileira. Com seu humor inteligente, situações engraçadas e um elenco talentoso, a série conquistou um lugar especial no coração dos espectadores e continua a ser lembrada como um dos grandes clássicos da comédia nacional. Viva a Noite foi um programa de televisão brasileiro apresentado por Gugu Liberato, um dos mais populares e carismáticos apresentadores da televisão brasileira. O programa foi ao ar na década de 1990 e rapidamente se tornou um fenômeno de audiência, consolidando ainda mais a carreira de Gugu como um dos grandes nomes da televisão no Brasil. Gugu Liberato, conhecido por seu estilo descontraído e sua capacidade de se conectar com o público, trouxe para Viva a Noite todo o seu carisma e experiência. O programa era uma mistura de auditório, variedades e entretenimento, com quadros que incluíam entrevistas, jogos, apresentações musicais e muito humor. Essa diversidade de conteúdos ajudava a atrair um público amplo e variado, tornando o programa um sucesso instantâneo. Um dos grandes diferenciais de Viva a Noite era a interação de Gugu com o público. O apresentador tinha um talento único para fazer com que os espectadores se sentissem parte do programa, criando uma atmosfera de intimidade e proximidade. Essa conexão com o público era uma das marcas registradas de Gugu e ajudou a transformar Viva a Noite em um dos programas mais assistidos da televisão brasileira na época. Além da interação com o público, Viva a Noite também se destacava por seus quadros e atrações. O programa contava com uma variedade de segmentos que iam desde entrevistas com celebridades até jogos e brincadeiras envolvendo o público. Essa diversidade de conteúdos ajudava a manter o programa dinâmico e interessante, garantindo que sempre houvesse algo novo e emocionante para os espectadores. A presença de convidados especiais também era uma parte importante de Viva a Noite. Gugu recebia em seu programa algumas das maiores celebridades da época, incluindo artistas, músicos, atores e personalidades do esporte. Essas participações especiais ajudavam a trazer ainda mais visibilidade e prestígio ao programa, atraindo um público ainda maior e consolidando sua posição como um dos principais programas de auditório da televisão brasileira. Outro aspecto que contribuiu para o sucesso de Viva a Noite foi a produção do programa. Com cenários bem elaborados, iluminação adequada e uma equipe técnica competente, o programa conseguia transmitir uma sensação de profissionalismo e qualidade.
Essa atenção aos detalhes ajudava a criar um ambiente acolhedor e agradável, tanto para o público quanto para os convidados, garantindo que todos se sentissem confortáveis e bem recebidos. Viva a Noite também era conhecido por sua capacidade de abordar temas relevantes e atuais de uma maneira leve e descontraída. Gugu tinha um talento especial para tratar de assuntos sérios sem perder o tom humorístico e acessível, o que ajudava a tornar o programa não apenas entretenimento, mas também uma fonte de informação e reflexão para os espectadores. Infelizmente, assim como muitos programas de televisão, Viva a Noite teve uma duração limitada. No entanto, seu legado continua vivo na memória daqueles que tiveram a oportunidade de assisti-lo. O programa é lembrado com carinho e nostalgia, sendo frequentemente citado como um dos grandes exemplos de programas de auditório na televisão brasileira. Para quem não teve a chance de assistir a Viva a Noite na época em que foi ao ar, ainda é possível encontrar alguns episódios e trechos disponíveis online. Assistir a esses episódios é uma forma de reviver a magia e o carisma que fizeram de Viva a Noite um programa tão especial e amado pelo público. Em resumo, Viva a Noite foi muito mais do que um simples programa de auditório. Foi um fenômeno cultural que marcou uma geração e deixou um legado duradouro na televisão brasileira. Com seu estilo único, diversidade de conteúdos e a presença carismática de Gugu Liberato, o programa conquistou um lugar especial no coração dos espectadores e continua a ser lembrado como um dos grandes clássicos da televisão nacional. Você gostou desse formato de vídeo? Comenta aqui embaixo qual programa televisivo você gostava de assistir. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!